Meus irmãos, que revelação tremenda que esse texto que eu vou mostrar para você agora, ele carrega. Eu, quando aprendi isso aqui, eu falei, eu preciso compartilhar isso com meus irmãos. E acredito que a sua visão em relação a esse texto vai mudar completamente, tá? O texto fala da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que essa mulher, ela padecia há 12 anos sofrendo com essa hemorragia e ela tinha gastado seu dinheiro com vários médicos, ninguém resolvia. Só que um certo dia, Jesus estava passando com a multidão e ela coloca no seu coração de tocar apenas na sua orla, na orla das suas vestimentas. E aí, essa mulher, ela entendia das Escrituras, ela entendia de Torá. Ela sabia que ali na orla existia um poder extraordinário que a orla de Jesus carregava. E havia uma profecia quanto a isso, quanto à orla dos vestidos ou das vestes de Jesus. Eu quero te mostrar, eu quero ler o texto aqui com você e quero te mostrar isso, a profundidade desse texto. Lá em Mateus capítulo 9, verso de número 20, diz assim, ó: E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de sua veste. Verso 21. Porque dizia consigo, se eu somente tocar a sua veste, ficarei sã. Por que ela tinha essa convicção que se ela tocasse, ela ficaria curada? Porque ela sabia que estava escrito lá no Ketuvim. Ketuvim é o livro dos profetas. Ela sabia que estava escrito lá que a orla de Jesus carregava uma unção, um poder para curar aquele que tocasse na orla. Eu vou te mostrar sobre isso, mas eu quero primeiro falar um pouco sobre a orla, tá? Para que você entenda também esse motivo pelo qual Deus ordenou que cada homem judeu carregasse no seu manto, na orla dos seus vestidos, das suas vestes, essas bordas, tá? Que representavam a Torá, que representavam a palavra de Deus. Eu quero ler aqui com você, tá lá em Números. Vou abrir aqui Números, capítulo de número 15. Se você tiver Bíblia aí, marca, grifa isso aí, porque é muito importante, tá? Vamos lá, Números, capítulo de número 15, verso de número 37. Olha o que diz o texto. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas, uns fios de 8 pontas, tá? Era uma franja com 8 fios e que haviam 5 nós nesses fios. 8 fios pendurados em cada canto da borda, nos 4 cantos, e haviam 5 nós ali nesses 8 fios. Eu vou explicar o que significa isso, tá bom? Pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. Verso 39. E nas franjas vos estará, ou seja, as franjas que eu estou pedindo para vocês fazerem, será para que vocês possam ver e vos lembrar de todos os mandamentos do Senhor. Aqui está o propósito. E os façais, e não seguireis após os vossos corações, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembrais de todos os meus mandamentos e vos façais, e santos sejais a vosso Deus. Então vamos lá. Por que Deus mandou que cada homem fizesse essa... Por que Deus ordenou para que cada homem tivesse essa franja, tá? Nas pontas dos seus vestidos, da sua vestimenta? Porque isso representava a Torá. Por quê? Esses 8 fios que tinham em cada borda da sua orla representavam as 7 portas pelas quais o pecado entra. Quais portas são essas então? Eu anotei aqui para você. Anote isso aí porque é interessante, ó. Os olhos são uma porta, a boca também, o nariz também é outra porta, os ouvidos, os pés por onde você caminha, suas mãos, aquilo que você faz, o coração, aquilo que você sente, e os órgãos genitais. Por essas 8 portas aqui, o pecado ele pode entrar. Então esses 8 fios representam as 8 portas pelo qual o pecado pode entrar. O que significa esses 5 nós nesses 8 fios? Representam a Torá, que é os 5 livros da Bíblia, que é através da Torá que o pecado ele é amarrado, que você pode dominar o pecado, ok? Então por isso que Deus ordenou para que todo homem tivesse essas franjas, essas bordas em suas vestimentas. Para quê? Para que ele se lembre da Torá que só há uma maneira de o pecado não fazer parte do seu coração. É através da observância e do cumprimento da Torá, tá certo? Agora vamos lá. Essa mulher, ela conhecia exatamente que existia um texto falando que na orla de Jesus havia cura, havia poder. E que texto é esse? Quero te mostrar agora, vamos lá. Olha o que a Bíblia diz em Malaquias. Malaquias capítulo 4, verso de número 2. Olha só.
Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. A palavra asas aqui fala de canto, fala de borda das vestes. A palavra está no hebraico que é kanaf. Aqui asas é kanaf, que significa isso, borda das vestes. Então, aqui na profecia diz que todo aquele que temer o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e salvação ele trará debaixo das suas asas. Ou seja, ele trará salvação nos cantos da vestimenta, da orla. Então a mulher sabia disso aqui. Por isso que ela disse, se eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada, eu serei sarada. Então, se você não sabia disso, eu peço a você que deixe aí o teu gostei, faça um comentário aqui. E outra coisa, eu quero disponibilizar para você uma Bíblia onde você vai poder consultar as palavras gregas e hebraicas, totalmente gratuita. É só você fazer o seguinte, ó, me segue aqui na rede vizinha, tá? Me segue aqui e você vai mandar para mim lá no direct. Arthur, eu quero esta Bíblia. Você vai ver como que vai mudar a sua compreensão da palavra de Deus, porque você vai pegar exatamente o texto no original. Se você quiser, eu vou mandar para você através do meu Insta, tá? Então me segue aqui e manda lá no direct. Arthur, eu quero a Bíblia, e eu vou te mandar o link para que você baixe essa Bíblia totalmente gratuita, tá bom? Um abraço, Deus abençoe sua vida.